Olá, barcelonistas! Bem-vindos à primeira edição do Blaugrana Cast, um projeto que vai unir as duas maiores páginas culés do Brasil, o Canal Barça e o Barça Brasil, para falar de tudo que envolve o universo barcelonista. Sempre com o objetivo de deixar você aí, torcedor, cada vez mais perto do Barça e cada vez mais informado sobre tudo o que acontece com o time, desde possíveis esquemas táticos, escalações, contratações, até política, eleições, que vem logo aí em 2021, história, filosofia e muito mais. Eu sou a Gabriela Tomazetto, jornalista, e junto comigo eu trago um time de peso, hein? Assim como os convidados que a gente vai trazer aqui futuramente para vocês, especialíssimos. Hoje nós temos o Ivanor, idealizador do perfil Barça Brasil, a Letícia, membro do canal Barça, e a Nath, jornalista e também membro do canal Barça. Hoje a gente vai falar sobre a renovação do Valverde, o jogo contra o Lyon, pela Champions, os próximos jogos, a fase complicada de jogadores como Coutinho, como Suárez, e também vamos contar com a participação de vocês. Selecionamos aqui algumas perguntas e iremos respondê-las. Bom, começamos a semana com a notícia da renovação do Valverde e falaremos dela aqui. Vamos começar falando da renovação? E aí, o que vocês acharam? Sobre a renovação do Valverde, a gente conversou bastante essa semana. Eu jamais demitiria um técnico no meio da temporada. Acho que seria um erro grotesco e a diretoria também não faria isso. O Barcelona tem por costume não fazer esse tipo de coisa, só que não vejo como positivo a renovação do Valverde. Apesar do grupo ter concordado, porque o grupo gosta dele e tal, mas o futebol apresentado não é aquele que agrada, né? Sim. E não adianta ele ter peças, porque peças ele tem. Não adianta dizer que o Barcelona hoje não tem elenco. A gente tem um elenco muito bom, principalmente time titular, né? E ele não consegue extrair aquilo que se espera do elenco. Sim, verdade. E aí, Nath, o que você acha? Eu concordo também plenamente. Não é do feitio do Barcelona, na verdade, de poucas equipes europeias, até uns tempos atrás, né? Mas na Espanha, por exemplo, dificilmente se demite um técnico, depende muito da fase e tal. E o Barcelona a gente não vê isso acontecendo. De demitir técnico no meio da temporada. Teria que ser uma coisa extremamente pesada para acontecer isso, mas no caso eu também concordo com o Ivanor, é realmente isso. Eu não demitiria agora, mas eu também não concordo com a renovação. Eu acho que talvez não seja a pessoa certa. Entendeu? Eu não sei até porque o contrato dele acabaria no final da temporada, né? Sim, então, só que aí que entra a grande questão. É aquela coisa, tá, não é a pessoa certa, mas quem seria, né? Então, acho que isso é um grande problema, né? Porque todo mundo fala, né? Ninguém concorda com o Valverde, mas também ninguém apresenta alguém para substituir ele. Então entra numa questão difícil. Também não concordo com a renovação do Valverde, concordo com o que a Nath falou, o Ivanov também, mas essa é uma questão difícil, quem achar alguém para substituir ele. Eu até fiquei surpresa, porque não me surpreenderia dizer que ele sairia no final já dessa temporada, caso o Barça não vencesse a Champions. Porque, sabe, tem uma pressão tão grande em cima do título da Champions que, ok, legal a ideia de continuidade do trabalho, acho bacana, mas eu arrisco dizer que se fosse um técnico de personalidade um pouco mais forte, como era o Lúcio, como foi o Guardiola, dificilmente ficaria. Eu acho que o que mantém o Valverde no Barcelona, além dos resultados, lógico, principalmente pelos resultados que ele conquista, é a forma dele lidar com as coisas. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque ele tem essa qualidade de saber gerir, de se dar bem com os jogadores gostam dele, os diretores gostam dele, o presidente mostra gostar dele, então eu acho que isso é o que também mantém ele no Barcelona, essa boa relação com a administração. E eu não sei até que ponto isso é bom pro time ou não, porque com certeza é boa a relação entre técnico e dirigentes, com certeza, mas nem toda atitude que a diretoria vem tomando é incontestável. Então é complicado. Uma coisa que eu percebo no Valverde, é uma coisa que na verdade eu meio que cantei a pedra, já tive algumas conversas sobre o assunto, é que eu acho o Valverde um pouco passivo. Tipo, comparado com o Guardiola e com o Lúcio, tipo,
porque E são dois talvez é técnicos isso de que personalidade mantém no cargo, forte. É aí que entra a questão. Eu acredito que talvez os jogadores gostem dele não pela passividade, mas porque ele seja uma pessoa muito tranquila. Ao contrário, o Lúcio, ele exigia demais. O Guardiola exigia demais. E talvez o Valverde parece que ele não pressiona. Talvez isso deixe os jogadores numa zona de conforto. Só que isso não está dando resultado. Talvez seja isso. Eu não estou aqui formulando teorias. Estou supondo, dizendo nada, afirmando nada. Mas talvez a passividade dele me incomoda particularmente, porque eu não gosto dessa passividade. Eu acho que o jogador ele tem que estar motivado para ganhar. Se ele quer ganhar, ele tem que estar motivado. E ali a gente tem o talento, a gente tem técnica, a gente tem tudo, mas falta aquela fagulha, sabe? Sim. Falta aquela faísca que faça aquela faísca de ganhar, sabe? E tinha nos outros equipes. E na partida de ontem, vocês acharam que essa faísca foi, assim, mais alta, digamos assim, que esse fogo foi mais alto do que nas últimas partidas da Liga, por exemplo? Eu senti uma postura diferente. Eu até complementando o que a Nath falou, tudo bem, o time... Eu penso o seguinte, o time não pode ser cômodo, entendeu? Então, o elenco hoje, pelo menos pra mim, é nítido que eles estão confortáveis, entendeu? É cada um na sua posição, também não tem grandes peças de reposição, digamos assim, a gente hoje não tem um substituto pro Suárez, o Suárez ultimamente horrível, mas vai botar quem? Vai botar o Boateng? É verdade. Então, assim, o Suárez, o Messi, óbvio, é extra classe, mas o Rakitic também não vai render tanto assim. Eles sabem que não tem reserva. Então, eles sabem que não tem competição. O Rakitic sabe que não vai ser do time. Então, assim, acho que falta um pouco disso, entendeu? E, claro, a gente sempre remete ao Pepe, né? O Pepe é o famoso fetiche, né? Sim. O Pepe não deixava o jogador ficar cômodo no elenco. Sim. Por mais estrela que ele fosse. Tanto que, o cara chegou e botou o Ronaldinho pra fora. Ronaldinho E eu vejo o pessoal comentando hoje, não, mas no elenco do Barcelona também tinha o Afelá e tinha o Milito e tal, pá. Mas, gente, o Guardiola fazia esses caras jogarem, por incrível que pareça. O próprio Bohan ajudou muito a gente. O psicológico do jogador, né? Sim. O Guardiola fazia o jogador se transformar. Ele acendia a faísca, ele sabia como acender essa faísca. Então, tem aquela coisa do vencer, ele dava aquela vontade de vencer, e é algo até que, se não me engano, o Piquet falou que antes, depois que eles ganharam tudo, faltava aquela vontade, aquela coisa do novo desafio. Talvez seja isso que esteja faltando. Sim. Aquela coisa da novidade, o novo desafio. Porque, querendo ou não, esses caras já ganharam tudo. É verdade, sabe? A maioria deles. Se a gente for pensar que desafio que é ganhar outra Champions League, que motivação. A gente tem que pensar, talvez, em como trabalhar isso. Deveria ser pensado, na verdade, como trabalhar isso. Talvez o Valverde não esteja tirando o melhor por conta também disso, de não saber realmente como desafiar caras que já ganharam tudo, sabe? Talvez lembrando que é tudo suposição, né? Sim, claro. E assim, não é que a gente espera, não é que a gente quer que todo mundo seja como o Guardiola, as pessoas são diferentes, os treinadores são gestores diferentes, só que o próprio Luis Henrique, com as diferenças dele, com as rotações doidas que ele fazia às vezes não, muito, né? Ele deixava a torcida indignada, só que ele plantava nos jogadores aquela questão assim, o seu posto não tá garantido. Se você não tiver bem, vai entrar o outro, e é isso aí. Isso que eu acho que falta hoje. Sim, falta um pulso. Falta essa concorrência dentro do time. E especificamente no jogo de ontem, vocês acharam que a postura mudou em relação aos jogos da Liga? Eu achei que sim. Eu achei o time com mais vontade. Deu pra ver bem, assim, o time tava com mais vontade. Só que vontade não ganha jogo, né? É verdade. E aí foi o grande problema. O time tava bem organizado, eu achei, principalmente ali com o Lenglet e o Piquet lá atrás, com a marcação alta, eles estavam muito bem. Foi muito bem mesmo. Tava bem organizado, principalmente na marcação, no 4-4-2, marcando, tava muito bem. Coisa que a gente não via nos outros jogos, né? Porque essa temporada mesmo a gente tá tomando bastante gols. Mas, tecnicamente, o time foi péssimo. O Lyon deu muito espaço também, né? Nossa, o Messi pegava a bola toda hora. A gente perdeu uma chuva de gols. Sim, não, muito. Se a gente fosse pro
intervalo com 3-0 não seria nenhum absurdo. Eu vi que foi o pior aproveitamento de times na Champions desde 2003, 2004. Sim, horrível. 25 ou 24 finalizações. Sim, e parece Foram que... 5 finalizações, mas só 5 foram no gol aqui. Eu acho meio preocupante, né? Sim. Total. O Suárez foi o grande perdedor de gols, digamos assim. E eu acho que é complicado, daí a gente já entra, né, no tema da má fase, dos jogadores importantes, porque a gente sabe da competência do Suárez, a gente sabe que ele é matador, né, não é por acaso que ele tá ali, mas ele tá vivendo esse momento conturbado. Ele tá vivendo esse momento conturbado. E ontem mesmo, parece que o atacante tem isso, né? Quanto mais perde gol, mais fica desesperado e tem que lutar contra o psicológico pra não deixar isso pesar. E o Suárez não só tá perdendo gol, como ele tá matando as jogadas de ataque. Isso, ele tá atrapalhando, né? Cara, quando ele pega um contra-ataque pra engatar, claro, ele não é rápido, né? Uhum. Mas parece que ele tropeça na bola, assim. Sim. Tá difícil. O Suárez, ele tá pesado. Ele tá pesado em Exato. Eu vejo a torcida comentando mesmo. O declínio físico dele é natural, até pela idade que ele tem. Uhum. Até ontem eu postei lá na página, ele tem uma média de 80 minutos por partida na temporada. E ele tem 32 anos, né? Então, assim, ele tá cansado. Isso é óbvio, até porque ele não tem tudo. Já não é mais um garotinho, exatamente. Só que ele é o vice-artilheiro da liga, né? Eu acho que... Então, assim, pesado em relação à movimentação dele. Ele parece estar mais lento. Eu não sei se é cansaço, falta da rotação. Eu acho que é um pouco de cada. É um pouco do declínio, é um pouco do cansaço. Não por peso, mas assim, peso, tipo, movimentação dele. Ele parece que se mexe mais lentamente. Ele não chega ele chega errado nas jogadas. Ele não tá chegando da maneira que deveria. Tá nervoso, né? Assim como o Coutinho, gente. Eu vi o Coutinho bastante nervoso também. Ontem. Mas o Coutinho ontem, curiosamente, eu achei que ele entrou bem no jogo. Uhum. É melhor do que nas últimas partidas, né? Ele entrou bem ontem. Fez algumas jogadas ali, finalizou de esquerda, uma boa defesa do Lopes, goleiro do Lyon. Mas ainda não é aquele Coutinho, né? Na verdade, desde que ele chegou, ele ainda não foi aquele Coutinho que a gente sempre esperou, né? Uhum. A gente ficou tão ansioso de ter o Coutinho do Liverpool no Barcelona. Aham. Aquela novela de 3 meses não tá rendendo ainda. Claro que assim, são casos diferentes e tal. O Coutinho tem muito mais status que o Dembélé. Só que quando o Dembélé chegou, também falava-se muito disso. E eu acho que aí sim é imediatismo, né? Porque o cara chegou, tudo bem, a gente quer ver resultado, mata-mata da Champions e tal. Mas eu já vi gente pedindo pra vender. Eu acho que não é bem isso, né? Não é por aí. Não é por aí. É aquela coisa, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Não querer dar, o cara não rendeu em uma temporada, vende. Não Sim, é claro. O torcedor brasileiro em geral é muito imediatista. Muito, muito. Se em relação a tudo. Os torcedores espanhóis, tu não vê ninguém pedindo pro Coutinho. Não, é verdade. Acho que também acaba pesando no psicológico, né? Porque tem muita gente que fica falando essas coisas na internet, que tem que vender, que isso, que aquilo, e você pensa que o cara não vê, mas ele acaba vendo. Bloqueou os comentários. Gente, outra coisa que é indignante, né? Em pleno 2019, a gente não aprendeu ainda que criticar não é ofender. Né? O cara tava recebendo ameaça porque não tava jogando bem, sabe? Ridículo. Ele bloqueou, né, os comentários do Instagram. Bloqueou. Amigos, nem menos, por favor. Não, é triste, de verdade. Depois daquele caso do André Gomes, nossa, velho, eu fiquei muito assim, sabe? O pessoal que fica xingando e, cara, não é por aí. Assim, criticar, todo jogador é passível de crítica, mas o nosso hino já diz, né? Jogadores e torcedores todos unidos em força. Não significa que a gente tem que amar todos os jogadores e ser fã e bancar como titular. Tem jogador que a gente gosta mais, tem jogador que a gente não gosta tanto. Eu tenho, vocês têm. Que ele veste o Grená, a gente tem que apoiar. Sim, com certeza. Torcer pra que dê tudo certo e, enfim. Claro. O caso que o Ivanor falou ali do André Gomes, isso me lembra muito que eu mesmo mudei minha atitude em relação aos jogadores, em relação às minhas críticas aos jogadores. Eu revi muito a minha postura. Sim, eu também. Realmente, cara, se tu for parar pra pensar, a gente esquece que o jogador não é um bonequinho numa tela, não é um robozinho, é uma pessoa. Claro. E aquele é o trabalho dele. Eu acho que ele, mais do que ninguém, está pressionado a ir bem, porque aquele é o trabalho dele. Ele ganha pra aquilo. Como o Pepe diz, né? Que
que os jogadores são crianças, né, com medo de passar vergonha na frente de 80, 90 mil pessoas. Exatamente. Além do estádio, quem tem assiste. as páginas, né? A gente às vezes posta alguma coisa e vem alguém criticar, a gente já fica meio assim. Aí tu imagina, e é nosso trabalho, né? Sim. Imagina com certeza. Inteiro. E, pô, tem público pelo planeta inteiro. Vai É. lá no seu Instagram, fica enchendo o saco, não. É verdade. A gente tem algumas perguntas aí, né, Lê, dos torcedores que eles mandaram. Sim, alguns seguidores mandaram perguntas pra gente lá no canal Barça e no Barça Brasil e a gente selecionou algumas pra responder. Boa! O @Roberto_JR5 perguntou: surgem rumores da chegada de Rabiot novamente. Seria válida a vinda desse jogador, com histórico de problemas de salário alto, mesmo de graça? E ele ainda acrescentou: vejo De Ligt com potencial de melhor defensor do mundo em algumas temporadas. Concordam? Olha, eu sou um pouco reticente em relação a contratações. Eu acho que eu devo ser a pior pessoa do mundo para ficar falando de contratação, porque eu sou muito caseira, eu sou muito de casa. Eu acho que todas as nossas soluções vão estar em algum lugar na base. Sobre Rabiot, histórico de problema e salário alto, eu acho que já deveria ficar com 3 pés atrás. Primeiro que ninguém merece ficar tendo jogador fazendo birra pra sair de boa. É complicado. Que nem ele tá fazendo. Se ele fosse tipo uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa, ele chegaria, eu quero sair. Se ele não chega e não fala isso, é porque alguma coisa, ou tem alguma coisa muito errada lá no PSG, que ninguém tem essa liberdade de chegar e mandar real, ou realmente ele é um babacão. E se ele for um babaca, apesar de que o Dembélé fez algo parecido. Exatamente. Quando saiu eu não gosto desse tipo de saída. Eu gosto quando o jogador ele sai tipo, pela porta da frente. Com certeza. Sem rabo preso com nada, porque depois isso com certeza é aquela coisa. Vai ter que pagar depois, sabe? Vai pagar depois. O karma, ele não brinca em serviço. Uhum. E assim, é que assim, a gente tem que ver todos os lados. Mas que a gente tá recebendo o Rabiot, não o PSG, né? Então, a gente tem que analisar, como a Nath bem disse, a postura dele. E o De Ligt, hein? Melhor defensor do mundo? Um dos melhores? Potencial tem, né? Assim, ele como outros vários, né? Mas ele aparentemente é o que mais se fala hoje, né? Disparado até, né? O que você acha, Nath? Escola cruyffista, né? Eu sou muito cruyffista. Eu até vi o jogo do Ajax nesse final de semana, só que não deu pra analisar muito, né? Porque o Ajax simplesmente passou o trator. Dá pra falar mais do De Jong do que do outro ali. Ele nem trabalhou, colocou um banquinho e ficou sentado. Nada, não dá nem. Mas aquela coisa, que nem o Ivanor falou, todos têm potencial de ser o melhor defensor do mundo. Só que vai depender muito dele, onde que ele vai pegar e vai tipo, colocar suas raízes pra crescer. Depende o que ele quer. Depende de que rumo que ele vai dar pra carreira dele. Se ele quer realmente crescer como jogador, conquistar títulos, tem clubes pra isso. Mas se ele quer só grana, também tem outros clubes pra isso. Vai depender muito do que ele almeja, como que ele pensa, com que filosofia que ele se encaixa. Se ele se encaixar com a do Barcelona, que é semelhante à do Ajax, e ele vem tendo considerável sucesso, a gente tá feito, né? Sim. Só que também vai depender muito de que rumo que ele quer dar pra carreira dele. Vai ser esse que vai ser a grande questão. Né? Sim. E aí, Lê, tem mais pergunta? Tem sim. O Martins, @Nicobercamp, perguntou: o que acham de Victor Fonte no que diz respeito às ideias e interesses em concorrer à presidência do clube? Interessante, hein? Gostei dessa pergunta. Bom, o lema do Fonte, a campanha dele, né, é baseada no lema administrar como Cruyff jogava. E como Cruyff jogava? Como Cruyff jogava? Com valentia, com determinação, né, com muito amor às cores. Desde que ele chegou em 73, já mostrou identificação, mesmo sendo holandês, vindo de fora, etc.,
mostrou um respeito muito grande pela história do Barcelona e valentia. A própria campanha, né? Sim, sim. E Mas pensa, o cara chega, coloca o nome do filho do padroeiro do santo. de Horde, né? Então, imagina. Sim. Respeito máximo, né? Com certeza. Então, ele sempre foi muito valente. Isso significa administrar como Cruyff. E foi exatamente nisso que o Guardiola se baseou também, no cruyffismo, né? Para montar o time do Barcelona. Tanto que eu não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembram, pesquisem aí. A camisa comemorativa da Liga 2011 tinha atrás a frase, o valor de ter valores em catalão, e 2 pimentinhas, uma azul e uma grená. Essas pimentinhas simbolizam um lema catalão, uma frase catalã, que significa "amb un parell de pebrots", que é entre 2 pimentas, que isso quer dizer enfrentar, ser valente, não temer, respeitar o adversário, mas olhar sempre para frente. O que isso tem a ver com o Barcelona? Aquele time do Barcelona jogava como o Cruyff jogava e treinava, né? Como o Cruyff jogou nos anos 70 no Barça e administrou nos anos 90, com valentia, com determinação, algo que, né, falta hoje para o nosso time, né, em alguns quesitos. Então, se baseando nisso tudo, sim, e se baseando nisso, se o lema do Fonte é esse, eu acho que não tem nada que tenha mais a ver com o Barcelona e mais do que a gente precisa atualmente do que alguém que veja o time dessa forma, que respeite, afinal. Tudo que nós conseguimos de mais bonito na nossa história foi uma filosofia que trouxe pra gente, que é a do cruyffismo. Então, administrar como Cruyff significa ser fiel à filosofia barcelonista, na minha opinião. Então, eu sou super a favor da candidatura dele. E, além disso, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a torcida, no Twitter dele, ele debate, ele faz linha do tempo falando sobre os mais diversos temas, sobre a campanha dele, posta vídeo, twitta, enfim. É @Victor_Fonte. Além, né, da filosofia e tal, que eu acabei de falar, administrar como Cruyff, ele também fala da política do clube em relação à administração, das contratações que não têm sido inteligentes, faz uma crítica. Ah, não, mas na época do Laporta também a gente errava nas contratações. Qualquer presidente tem, assim, os seus erros, mas o que vem acontecendo atualmente é absurdo. De 10 jogadores que a gente contrata, 8 dão errado. Então, assim, alguma coisa está errada. Então, ele fala disso, ele critica o Bartomeu e temos mais um ponto a favor do Fonte. O Xavi, indiretamente, já mostrou apoio a ele. A gente postou lá no canal Barça que eles estão desenvolvendo um dispositivo para ajudar na organização do desenvolvimento do jogador, números ao longo das partidas. Então, se eles estão desenvolvendo esse projeto juntos, já mostra que o Xavi tem um lado e esse lado não é do Bartomeu. Então, 2021 vem aí. Já mostra que ele não vai ser contratado enquanto o Bartomeu for presidente. Exatamente. Só. Então, no Twitter, vocês já estão avisados. Subentende. Sim, a Nath vai falar disso um pouquinho depois, mas da questão dos futuros treinadores e tal, caso o Valverde não fosse renovado. Mas sim, ele não vem antes disso. É o tempo para ele se preparar e vai casar tudo muito bem. 2021 é o tempo dele se preparar e até lá, pelo jeito, a gente vai ficar com o Valverde. É isso. Então, respondendo a sua pergunta, sim. As ideias do Fonte têm muito a ver com o barcelonismo e com o cruyffismo. Isso me agrada bastante. Vamos para a próxima pergunta, então. Cleidmar de Lages, Santa Catarina, perguntou: se a Champions não vier nessa temporada de 2018-19, podemos colocar a temporada como um fracasso? Esse é um ponto interessante, né? E isso é muito relativo, porque, claro, o Barcelona está com toda a pressão que está para ganhar a Champions por causa do Real Madrid. O Real Madrid vem de 3 Champions seguidas e a torcida está eufórica para ganhar a Champions de novo. Faz 3 temporadas seguidas que a gente cai nas quartas de final, o rendimento, principalmente fora de casa, é uma piada. A gente tomou 4 do PSG, tomamos 3 da Juventus, e, enfim, tomamos 3 da Roma. E assim, a pressão só cresce, né? A cada temporada que passa só cresce, mas eu não acho que seria um fracasso. Fracasso eu acho uma palavra muito forte. Seria uma decepção, porque por mais que a gente... tem torcedor que prefere perder a Liga e a Copa. A maioria, na verdade.
Eu não sou assim, eu não vou dizer que eu trocaria um pelo outro. Eu prefiro competir nas três, como disse o Piquet. Uhum. Então, claro, se a gente não ganhar a Copa do Rei, a Liga e a Champions, sim, aí seria um fracasso a temporada. Agora, se a gente repetir a temporada passada erguendo a Liga e a Copa do Rei, não acho que seria um fracasso, até porque a gente tem times muito bons na Champions. Sim. Então, assim, a gente, sei lá, o Liverpool campeão da Champions, ou o Bayern, por mais que não tá num momento tão bom. Enfim, tem vários times excelentes ali. Então, perder a Champions não seria um fracasso, até porque o nosso time não mostra todo aquele futebol que se espera do Barcelona, né? Ontem, até no pré-jogo do Esporte Interativo, fizeram uma enquete lá se o Barcelona era o time mais forte da Champions e 75% das pessoas falaram que sim. Mas, cara, muito pela fase de grupos, né? Muito pela fase de grupos, não pelo momento da temporada. Foi avaliado o futebol da fase de grupos, que foi muito bom. Uhum. Chegando num grupo super forte. E acabamos ficando em primeiro. Mas eu acho que não. Respondendo a pergunta do Cleidmar, acho que não seria um fracasso. Claro, se a gente for eliminado com uma goleada, pode ser que sim, né? Mas não acho que seja um total fracasso. Eu acho que fracasso, a gente poderia definir uma temporada como foi a do Tato Martino. Não ganhamos nada, jogamos horrivelmente. Exatamente. Foi porque, tipo tenebroso, assim, sabe? Por mais que a gente critique, mas a gente tá com uma folga considerável na La Liga. A oitavas de final tá na nossa mão. Basta o time vencer no Camp Nou. E a Copa do Rei, claro, a gente tem que ganhar no Bernabéu, né? A gente tem um passado recente aí bom no Bernabéu, né? Uhum. Vitórias. Então, claro, futebol não é o que agrada, mas se a gente olhar números e tabelas, enfim, não dá pra dizer que a temporada é um fracasso, longe disso. Uhum. O @Rafael Bebiano 4 perguntou: caso o Valverde não tivesse renovado para a próxima temporada, quais seriam suas sugestões para o cargo de treinador? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha, acho que ninguém tem essa resposta. É que, na verdade, é uma resposta que nós temos uma resposta para o futuro, mas imediata a gente não tem. Viu? Vocês trariam o Setien hoje? Caso o Valverde... Próxima temporada. Pra próxima temporada, talvez. Não, sim. O Setien, Por mais que não compactue, né? O Setien, ele tem uma energia. Eu acho que talvez pudesse dar essa descarga de energia e talvez segurar a equipe para pelo menos continuar numa força, sabe? Tendo essa força, dando esse gás, por exemplo, sabe? Mas o futuro futuro próximo, digamos assim, até 2021, pelo menos, é uma pergunta muito difícil de responder. Uhum. É uma pergunta extremamente difícil de responder. Sim. Eu vi que estavam cogitando o Koeman. Só que o Koeman, ele tem problemas muito conhecidos com gestão de pessoas. Quando ele esteve no Valência, ele brigou com todo mundo. Então é aquela coisa, vamos arriscar? Não vamos arriscar. É complicado, né? É que assim, ele fala o nome do Koeman por ter feito parte do Dream Team, né? Por ter vivido com o Cruyff, etc. Mas... Só pelo nome e história, ele parece ser perfeito. Ele parece perfeito, sabe? Dream Team, Cruyff, nossa, ele está... Ele é o todo perfeito, né? Dele, né? mas eu não vejo muito... É maravilhoso, só que ele, como gestor, o efetivo, ele é péssimo, gente. Me desculpa. mas é péssimo. Eu acho que foi buchicho, viu? Vocês acham que a diretoria contrataria o Setien, mas não tem nenhuma ligação com o Barcelona? Eu acho porque, assim, muito se fala no Setien na Espanha. Começou a se falar aqui depois, mas na Espanha já se falava antes, mas só um comentário assim de seria legal ver o Setien e tal no Barcelona. Depois que o Betis ganhou do Barça, isso se intensificou. Teve até aquela polemiquinha, né? Que a torcida criou a polêmica. Do Busquets ir no final da partida, tirar a camisa, fazer um bilhetinho agradecendo o Setien por ser
parabenizando pela visão que ele tem do futebol e não sei o que lá. Busquets, que é um cara, né, discreto. E também na contratação do Boateng, a diretoria pediu a opinião do Setien, porque ele trabalhou com ele, né, no Las Palmas. Então, eu acho que tem aí uma possibilidade. Mas agora eu não vejo mais essa possibilidade. Sinceramente, eu não vejo mais essa possibilidade, porque... Eu também não. Agora com a renovação do Valverde... Eu acho que a renovação do Valverde deixou claras as ideias do Bartomeu até o fim do mandato. Sim, exatamente. Acho que ele vai morrer abraçado com o Valverde. Uhum. Ele quer segurar, na verdade, uma situação confortável, porque a gente sabe que o Valverde tem capacidade para ganhar pelo menos uma Liga e a Copa do Rei. Ele tem capacidade de ganhar Liga e Copa do Rei. Se a gente vai ter, ir mais além, daí eu não sou mãe de nada, eu não sei prever. Mas a questão é, ele sabe que existe essa capacidade do Valverde e para segurar o mandato ele vai fazer isso. Questão dentro de campo, né? O extracampo, aí eu não sei se ele consegue segurar. Sim. Porque já tem muita coisa nas costas dele, E uma coisa que vocês tinham falado antes e que eu só gostaria de acrescentar, que vocês disseram das contratações que estão errado, por exemplo, eu acredito que talvez muitas das contratações não deem certo pela falta de liberdade do treinador contratar quem ele precisa. Uhum. É algo que eu senti, por exemplo, na última temporada do Lúcio, eu já senti que ele já não tinha mais liberdade de contratar o que ele queria. Sim. E eu sinto com o Valverde. Porque, claramente nós temos necessidades e, as contratações não suprem as necessidades. Exato. Então, claramente, ou o Valverde, ele simplesmente não sabe o que está fazendo, ou ele não está contratando. Uhum. Não é ele que está mandando. E agora é a hora da verdade, né? Os próximos jogos, a gente tem aí Sevilha e Barça no dia 23, e depois 2 clássicos, um da Copa do Rei para decidir e o outro da La Liga. E quais são as expectativas de vocês em relação aos jogos? Minha expectativa é não infartar, né? Eu acho que essa é a expectativa geral, né? É complicado, né? Ficou apreensivo só de pensar, assim, o Sevilha não vem numa grande fase. O Sevilha tomou 3 do Villarreal, que é um dos piores ataques da La Liga na última rodada, não vem jogando bem, o time parece que não se encaixou, o Munir com o André Silva na frente não tá dando muito certo, só que eu acredito que o Valverde vai poupar nesse jogo, porque vai ter 2 clássicos pela frente, o time vindo de Champions, viajou, enfim, o elenco tá cansado. Uhum. Não sei. Assim, querendo ou não, tem uma gordura. E tem essa gordura que é pra isso, né? O time precisa rodar, não adianta botar os titulares contra o Sevilha. Não, com certeza. Eu não subestimo o Matinho, eu gosto muito dele, assim, acho que gosto muito mesmo. Mas o Barça tem um histórico muito bom contra o Sevilha, né? Então, não sei, eu tenho expectativas boas pra esse jogo, mas Esse jogo clássico... vai ser bom. É algo que eu tenho certeza. Vai ser um bom jogo, porque o Sevilha ele não é de render. O Sevilha sempre endurece, né? Sempre endurece. Não vai se render tão fácil. Uhum. Bom. Mas, olha, esses 2 outros aí é de lascar. Não, é complicado, porque quem ouve de fora, né, quem não é torcedor do Barça e ouve a gente comentar, fala assim, caramba, esses caras comentam de barriga cheia, né? Líderes e isso, aquilo... Mas os nossos comentários aqui se baseiam em caramba, vai ser difícil, porque realmente o futebol do time das últimas partidas tem sido muito preocupante. Por isso os nossos comentários. Do que poderia ser e do que já foi. Na verdade, faz tempo que não tem jogo fácil para Barcelona. Faz um tempo. Né? Porque, antigamente a gente já... A próxima rodada é contra o time tal. Quanto será que a gente vai ganhar? 4 ou 5-0? Hoje, cara, a gente ganhava do Valladolid, com uma tranquilidade. A gente ganharia em outras eras. A gente goleava o Valladolid com um time misto. Sim, tranquilamente. A gente ganhou de 1-0 com pênalti. Bom. Pênalti perdido. Bom, ficamos... Isso eu acho que já dá o panorama, né? Sim, Não está sendo fácil. Vamos acreditar, porque agora é Valverde renovado. Vamos acreditar, né? O De Jong chega na próxima
já na próxima temporada, o Arthur vai voltar e vamos lá, né? Sonhar com dias melhores. Bom, eu acho que a boa fase do Barça passa muito por isso, sabe? Por mais que o Arthur seja um jogador novo, depois que ele machucou, o Messi também não tá naquela vibe, o Suárez, sei lá, eu acho que passa tudo pela fase que o time vai estar. Como é a cabeça dos jogadores para entrarem nesses jogos. Sim. Bom, falamos aqui de... Melhor, né? Com certeza. Imagina, com certeza. Mais algum comentário sobre o jogo? Sobre os próximos jogos? Não, a meta não morreu do coração mesmo. Então é isso aí. Bom. Aguardem e acalmem o coração. Bom, a gente falou de Valverde, falou de Champions, de Coutinho, de Suárez. Então a gente encerra por aqui essa primeira edição do Blaugrana Cast. Mandem comentários e perguntas lá no... ou o que vocês quiserem, lá no Twitch, onde a gente postar sobre a gravação. Participem, a participação de vocês é muito bacana pra gente debater e sempre vai ser um prazer pra gente. Então, fiquem ligados e até a próxima!